Olá, gente linda! Mais um dia na presença do Senhor. Esse é o tempo de oportunidade para fazer tudo diferente. Hoje nós vamos meditar rapidamente em Atos 5. Fala sobre a atitude de Ananias e Safira. Era um casal da igreja daquela época. E diz o seguinte: naquela altura, amados, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ouça bem o verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, amados, e expirou. E grande temor veio sobre todos que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e transportaram-no para fora e o sepultaram. Mas depois de um intervalo, cerca de 3 horas, amados, entrou também a sua mulher, e ela não sabia nada do acontecimento. E perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente, mas ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas. Meu amado e minha amada, fica aqui esta reflexão. O casal não precisava dar nada naquela altura, eles estavam angariando, porque a igreja estava crescendo, para também o apoio social. E eles venderam e cogitaram no seu coração o preço, combinaram os dois, como foi lido, e foram à igreja. Primeiro foi um, depois foi o outro. Estavam mentindo, amados, não ao apóstolo Paulo, ou ao apóstolo Pedro, desculpe. Entretanto, Pedro não sabia do acontecimento, mas o Espírito Santo que habita dentro de você e habitava também dentro do apóstolo Pedro, já tinha falado para ele, amados, que eles estavam mentindo, mas não a homens, mas ao Espírito Santo. Nesta época, meus amados, ouça bem isso que eu vou lhe dizer, isso também é para mim. Nessa época, eles já viviam na época da graça. Quantas vezes nós achamos, porque é época da graça, nós não temos que temer? Há pessoas que mentem, há pessoas que continuam em mentiras, insistindo em mentir, mesmo para homens de Deus, para mulheres de Deus e para outras pessoas também, independente da sua vida espiritual, independente da sua religião. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, é Satanás, como diz Pedro. Por que Satanás colocou no vosso coração mentir? Mas não mentiste contra homens, não foi contra o apóstolo. Quando nós mentimos, não é contra homem, não é contra o nosso próximo, é contra Deus, amados. E aqui foi pior ainda, blasfemaram contra o Espírito Santo, ao ponto, amados, de perceber, de nem sequer passar pela mente deles a gravidade que eles estavam cometendo. E hoje em dia, quantas coisas graves cometemos sem perceber as consequências. Que nós possamos abrir os nossos olhos, amados, para que esta graça que nós recebemos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Calvário, não seja em vão nas nossas vidas. Que a gente ande em temor. Eles não temeram, amados, ao Deus Todo-Poderoso que estava na vida dos apóstolos. Nós temos que temer. O próprio Davi não se achou digno de tirar a vida de Saul naquela caverna, quando ele estava perseguindo a vida deles, amados. Por 3 vezes, salvo eu, ele teve essa oportunidade, mas ele cortou um pedaço da orla de Saul, para que Saul percebesse que Deus havia entregue nas mãos dele, mas ele não se achou digno de fazer tal obra, meu amado.
ele respeitou o ungido do Senhor, independente das atitudes de Saul, ele respeitou a unção de Deus que estava sobre a vida de Saul. Meus amados, ainda que você ache que fulano ou ciclano, ou mesmo pastores, ou mesmo o seu próximo não merece a sua confiança, não merece a sua verdade, amados, quando nós fazemos algo é para o Senhor. A própria palavra do Senhor diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou varra a casa, ou vá para o seu trabalho, ou você vai para o culto, ou você passa roupa dentro de casa, ou você tem os seus pensamentos, o seu diálogo interior, meu amado. Tudo isso que você fizer, seja para a glória do Senhor. Tudo que nós façamos, o bem que nós produzimos na nossa vida, seja para a glória do Senhor. Que seja para o Senhor e não para com os homens. Quando nós fazemos algo intencionalmente, amados, que a gente faça sabendo que Deus está nos olhando, que Deus nos concede conforme aquilo que nós plantamos. A semente é plantada e nós iremos colher. É por isso que o Senhor também diz que plantemos, façamos o bem, sem olhar a quem, meu amado, e não fiquemos cansados, não desista, porque a seu tempo nós colheremos a bondade daquilo que foi plantado, da semente, conforme a essência de cada semente. Ananias e Safira, este casal sem necessidade nenhuma, amados, porque o terreno era deles, o dinheiro era deles, o propósito no coração deles eram para eles, não eram obrigados, nem foram obrigados pelos apóstolos para entregar algo. Mas quando você fizer um voto ao Senhor, faça com verdade no seu coração. Quando você ofertar na casa do Senhor, faça com alegria. Quando você devolver aquilo que é de Deus, o dízimo, faça com alegria, porque o Senhor faz com que a sua semente, ela venha produzir muito mais, amados. Que você possa andar em temor. Aqui eu deixo essa palavra no seu coração. Ainda que andemos na graça, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Quem é redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, amado, se preocupa, mas se ocupa em não entristecer ao Espírito Santo, em caminhar em verdade, em falar a verdade com o seu próximo, porque o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sonda o seu coração. Meu amado, até o perdão que você libera não é sentimento, é uma decisão. E quando você decidir liberar o outro, perdoar o outro, não é porque o outro merece, mas é porque você merece viver sem esta carga de mágoa, de ressentimento, essa carga que te deixa no chão, te deixa depressivo, depressiva, te deixa sem alegria no coração. E a palavra do Senhor diz que o nosso coração, meu amado, alegre, formoseia o rosto. O nosso coração alegre é a nossa força, e a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a sua alegria, a satisfação que você tem na sua casa de fazer as coisas para o Senhor quando alguém te magoa, a satisfação de ir para a casa do Senhor, porque quando nós estamos reunidos, aquela egrégora amada, aquela energia, aquela unção de Deus toca na vida de cada um de nós. Às vezes nós estamos um bocadinho assim, tão xoxinho e xoxinha, mas quando lá chegamos, amados, o Senhor nos revigora, o Senhor nos restaura, o Senhor traz fogo do céu para restaurar as nossas vidas. Meu querido e minha querida, que o Senhor renove neste dia o seu amor, o seu temor para com o Senhor, que o Senhor renove no seu coração esta verdade bíblica, que mesmo neste tempo da graça, nesse tempo precioso da graça, nós temos mais obrigação ainda, amados, de ter a nossa lâmpada acesa, de ter o nosso coração puro, porque quem é filho, amado, se envolve, trabalha para o reino de seu Pai, amém? Que você deixe que o temor do Senhor entre no seu coração neste momento. Época da graça. Aqui estavam também na graça, e eles morreram imediatamente, caíram no chão, amados. Isso é literalmente aconteceu. Portanto, hoje em dia, eu vi até vídeos em que as pessoas estavam colocando o nome de Deus, amados. Cuidado, os israelitas não pronunciam o nome de Deus em vão, eles têm maior cuidado nesse aspecto. E nós temos que ter também esse cuidado, porque
pessoas que fazem aquele show de comédia e tal. Vi mais de uma pessoa em que estava colocando Deus no seu showzinho, não é? De comédia, querendo tirar gracinha com o nome de Deus, e a pessoa caiu imediatamente em terra, morta, meu amado. Isso literalmente acontece nos dias de hoje também. Portanto, cuidemos, que nós possamos temer ao Senhor, amados, e sabedoria o princípio da sabedoria é temer a Deus. Que você possa temer a Deus nesse dia, que você possa pedir perdão a Deus, misericórdia por tudo aquilo que já tenha entrado na sua mente, meu amado, que a palavra do Senhor diz que o homem é aquilo que ele pensa. Seja uma pessoa humilde de coração, seja uma pessoa que se submete à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que não são os que são humilhados que serão exaltados. Não, amados, isso é um erro, isso é um adágio popular e está também no meio de muita gente crente por aí falando isso. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, amados, esses, sim, Deus os exalta. Amém? Quando você se submete à palavra, aos princípios da palavra, porque a palavra é vida, a palavra é Cristo, a palavra é o próprio Deus, amado. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. O verbo, amados, a palavra, logos, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus que está aqui, que fala ao seu coração, que fala ao meu coração todos os dias, para que a gente possa ser transformado por esta abençoada palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal em nome de Jesus, e que traga ao seu coração esse temor, que traga no coração, aleluia, a presença do Espírito Santo, porque nós vamos comparecer diante dele, amados. É a Ele que nós vamos prestar conta da nossa vida. É pessoal, cada um irá comparecer diante do Deus Todo-Poderoso e vai prestar conta das suas atitudes, das suas escolhas nesse mundo, de tudo aquilo que somos nesse mundo. Amém, amados? Mesmo que você seja salvo, mesmo que você já tenha sido resgatado pelo poder de Deus, você também vai prestar conta da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Não é para que sejamos salvos, mas os salvos vão prestar conta também da nossa vida para aquele que sabe, aquele que conhece todas as coisas. Amém, amados? E filho, honra o seu pai, que você possa honrar o seu pai celestial, aquele que te comprou por um precioso sangue. Amém? Que o Senhor te abençoe mais uma vez. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se você assim desejar, se inscreva, porque o YouTube só reconhece que esse vídeo deve ser compartilhado quando você deixa o seu like, quando você se inscreve. Amados, que a palavra do Senhor seja divulgada, amém? Que o reino do Senhor seja implantado na vida de cada um que se deparar diante desse vídeo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor restaure e dê libertação em nome de Jesus. Beijos no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.